Olá, hoje vamos trabalhar os números racionais com a professora Orlane Abreu. Vamos definir o que é um número racional e ver como que eu organizo o número racional na forma crescente e na forma decrescente. O conjunto dos números racionais são o quê? São os números decimais e são os números também em forma de fração. Tanto os números positivos como os números negativos. Então, podemos dizer o quê? Que todo número racional pode se escrever em forma de fração. Não precisa de susto, tá bom? Qualquer número a gente pode sim escrever na forma de fração. Observe, eu tenho 6 dividido por 3. Eu vou encontrar qual número quando eu efetuar a divisão? 2. Então, eu consegui escrever esse número 2 na forma de fração, que é quanto? 6 dividido por 3. Depois a gente vai observar o quê? Vai ter alguns exemplos de quem são os números racionais. Menos 2, 1 meio, 4,7. Observem que aqui eu estou trazendo como. Quem está separando os números é o ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente vai trabalhar números com vírgula. Então, eu tenho que fazer o quê? Quando a gente for escrever o número numa sequência, utilizar o ponto e vírgula para não se confundir da vírgula do número com a vírgula de separação. Por isso que a gente deixa de utilizar a vírgula e passa a utilizar ponto e vírgula para separar os números quando tiver uma sequência. Eu vou escrever meu número na linha reta, então eu vou utilizar ponto e vírgula para separar. Então, eu tenho um meio, que é exemplo, menos 2, 4,7, 3, 4 quintos. Então, eu tenho uma infinidade de número que pode ser o quê? Considerado um número racional. A gente vai observar o quê? A gente vai trabalhar mais profundamente os números racionais. Dentro de quem? Dentro dos números em forma o quê? Em forma decimal. A gente vai trabalhar bastante esse conteúdo. Que é o quê? Observar todos os números que a gente conhece, tanto positivo como negativo, que a gente pode escrever em forma de fração. Ordem crescente, decrescente de números racionais, maior ou menor. A gente vai observar o quê? Essa diferença que existe na hora de a gente ver quem é maior ou é menor, também na ordem crescente ou decrescente, nos números racionais. Por quê? A gente está trabalhando muito com vírgula. Então, a gente tem que ter muito cuidado na divisão, números com vírgula, a atenção será o quê? Fundamental. A gente tem 2,5 e o número 0, o número 2,05. Observem o quê? Que se eu observar, o que teve de diferente do número para o outro? O zero. Então, se eu tenho 2,5 e 2,05, quem será o maior? Será o quê? 2,5. É a mesma coisa de você ter 2,50 e R$ 2,05. Observem o quê? Que existe uma diferença entre esses dois valores que você possui. Então, quem será o número maior? 2,5. Eu tenho 0,76, que é menor do que 1,06. Então, eu tenho um número menor que quanto? Menor que 1. E meu outro número é o quê? Maior que 1, que é 1,6. Então, quem é o menor? 0,76 é o que? Menor do que 1,6. Coloque em ordem crescente os números abaixo. Eu tenho menos 4,6, o número 12, 0, 1,5, menos 0, menos 8,01 e menos 10 sobre 2. Professora, para de ser uma fração, como que eu resolvo? Algumas frações serão simples e as outras não. Essa fração é simples, você efetua a divisão. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Ele quer o quê? Em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É a ordem do menor para o maior. Então, você vai organizar esses números do menor para o maior, observando o quê? Que eu tenho 0, do lado esquerdo de 0 fica quem? Os negativos. E do lado direito de 0 fica quem? Os positivos. Mais longe de 0, menor ele será, tá bom? Nos números negativos. Então, quem será o menor número? Quem será o menor número? Será menos
Menos quanto? Menos 0,1. Quem será o próximo menor número? Será... Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Então, 5 será... Menos 5 será o próximo número menor. Quem será o próximo? Menos 4,2. Quem será o próximo? 0. Quem será o próximo? 1,5. E quem será o próximo? 12. Então, eu consegui o quê? Colocar em ordem crescente, do menor para o maior número, tá bom? Tenho que observar quem? Os sinais, as casas decimais, a vírgula, tá bom? Isso aí tudo vai influenciar. Então, colocando meus números em ordem crescente, vai começar por quê? Menos 8,01, menos 5, menos 4,6, 0, 1,5 e 12.